Bom, e depois da repercussão negativa, o governo Lula decidiu revogar, nesta quarta-feira, a norma da Receita Federal que ampliava a fiscalização sobre operações financeiras realizadas pelos contribuintes. O anúncio foi feito pelo secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, depois de reunião com Lula no Planalto. Por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. E queria dizer também que a Receita Federal, com apoio da AGU e da Polícia Federal, ela não aceitará o que aconteceu, que foi o uso do nome da Receita Federal, o uso dos símbolos da Receita Federal para dar golpes nas pessoas mais humildes desse país com base nas mentiras que foram divulgadas. Então a Receita Federal, com a Polícia Federal e a AGU, irá atrás de responsabilizar essas pessoas. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que vai abrir um inquérito junto à PF para investigar pessoas que provocaram, abre aspas, desordem informacional, fecha aspas, em relação ao PIX. Em razão desses crimes que foram cometidos, golpes, pessoas de boa fé caíram em golpes estimulados pela mentira produzida por esses políticos, por essas pessoas, por esses criminosos. Nós determinamos que a Advocacia Geral da União, ainda hoje, notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional, que criaram essa narrativa e fizeram com que pessoas de boa fé, comerciantes, cidadãos em geral, caíssem nos golpes contra a economia popular. Então, nós identificamos crimes contra a economia popular e é por isso que nós estamos pedindo à Polícia Federal que abra um inquérito para investigar todos os crimes contra a economia popular. Na mesma coletiva, o ministro Fernando Haddad também afirmou que o governo vai assinar uma medida provisória para assegurar que as transferências via PIX não podem ser tributadas. As medidas que começaram a valer em 1º de janeiro já haviam provocado queda recorde nas transações via PIX nos primeiros dias deste ano. Segundo dados do Banco Central, a quantidade de operações via PIX entre 4 e 10 de janeiro registrou queda de quase 11% em comparação ao mesmo período em dezembro de 2024. Desde que o PIX foi lançado em 2020, o maior recuo no número de transações nesse intervalo entre o mês de dezembro e de janeiro havia ocorrido em janeiro de 2022. Na ocasião, houve queda de 7,5% no volume das transações. Bom, Cauti, começamos essa rodada com você. A gente acompanhou esse anúncio aí do recuo do governo que assumiu a derrota, foi um pouquinho antes aí do início do programa, revogou a normativa que iria prejudicar principalmente o mais pobre trabalhador informal. E a gente tem que aqui dar um salve para as redes sociais, porque se fosse alguns anos atrás, muito provavelmente os brasileiros teriam de engolir essa medida e não poderiam fazer nada. A gente vai comentar mais sobre isso, vamos falar bastante aí sobre o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, mas quero te ouvir aí sobre essa derrota do governo. Foi rápido, Cauti, apesar de que essa normativa começou a viger no dia 1º de janeiro, hoje dia 15, mas o estrago foi feito. Pois Paula, se fosse 5, 6, 10 anos atrás, os brasileiros sequer estariam sabendo que o governo iria monitorar as suas contas e, naturalmente, no futuro iria tungar 1/5 no mínimo do seu salário. Mas eu estava pensando, enquanto o secretário Barreirinhas falava, fora que quando você vê algum político com um terno preto, uma camisa azul escuro, uma gravata vermelha, desconfie, porque já as cores falam por si só. Mas, brincadeiras à parte, quando eu estava ouvindo o secretário falar isso, eu me imaginei, eu estava refletindo sobre as revoltas que tivemos no Brasil. Tivemos no Brasil a revolta da vacina, em 1904, a revolta da chibata, em 1910,
E em 2025 tivemos a revolta do Pix, porque os brasileiros se revoltaram contra esta medida de polícia tributária, da criação de uma Stasi da Receita Federal que iria verificar as movimentações das contas dos mais humildes, dos mais pobres. Como já falamos aqui no Sem Filtro várias vezes, quem iriam sofrer seriam os ambulantes, os trabalhadores informais, as faxineiras, as manicures, as cabeleireiras, os mecânicos, etc. Então, assim, é a revolta do povo contra o governo e o povo ganhou. O governo teve que recuar, desde que esse assunto veio à tona, mais ou menos 4 ou 5 dias atrás, o governo não conseguiu mais parar a onda de críticas que arrebentou as redes sociais, e não foram fake news, foram críticas, esse é o problema, eles não conseguem distinguir entre uma crítica e uma fake news. Imagina que fazer uma portaria que não consegue distinguir uma crítica de uma fake news, que é regulamentar as redes sociais e que é regulamentar o jeito que os brasileiros gastam o seu próprio dinheiro. Mas temos agora outro problema, porque o governo recuou desta medida liberticida, e por outro lado, economicamente liberticida, e por outro lado, temos um problema agora de igualdade, de isonomia em relação aos brasileiros que são CLT, os brasileiros que têm a sua MEI, aos brasileiros que têm a sua empresa, que paga os seus impostos a partir de R$ 2.800. Porque o governo Lula prometeu isenção tributária para quem ganha até R$ 5.000 na campanha eleitoral, e em novembro do ano passado o ministro Fernando Haddad fez um pronunciamento na televisão garantindo que quem ganha até R$ 5.000 não pagaria imposto de renda. Sequer enviou esse documento, essa proposta, esse projeto de lei para o Congresso, e agora, ontem, o ministro Fernando Haddad recuou e disse que não, só vai isentar quem ganha até 2 salários mínimos. Então, vem cá, quem é informal e não tem uma empresa própria, quem faz bico, quem faz faxina e ganha até R$ 5.000, né, não vai pagar nada, e quem ganha R$ 5.000 com carteira assinada ou com CLT, ou com PJ, etc., vai ter que pagar imposto de renda. Então agora temos um problema de isonomia. Ou eles, de fato, aplicam aquilo que prometeram, ou vai ter uma outra revolta das pessoas que vão ter que continuar pagando imposto enquanto essa norma da Receita foi retirada. Então, o governo se enfiou com essa história numa rua sem saída, numa sinuca de bico, que vai ter problemas gravíssimos de popularidade. E o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que foi visto por um número de pessoas, ou pelo menos um número de vezes, superior ao número de habitantes do Brasil, demonstra que esse assunto chegou até na esquina da última rua, do último recanto do Brasil, do interiorzão do Brasil, porque afetava todo mundo. Lembrando que no Brasil temos 103 milhões de pessoas na força de trabalho e apenas 42 milhões de pessoas que fizeram declaração de imposto de renda. Ou seja, mais 60 milhões de brasileiros teriam parte dos seus ganhos afetados por essa medida. E essas pessoas não gostaram nada dessa decisão do governo. Agora, quem não vai gostar serão os 42 que estão pagando os impostos. Ou seja, para o governo os problemas só começaram.